Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar vendo essa plantinha? Essa plantinha ela tem cerca de 6 meses e já era para ela estar bem maior, mas infelizmente ela atrasou o crescimento. Foi a minha sogra que me deu e ela começou a vir veio com as folhas, os passarinhos comeram, depois começou a crescer, os passarinhos comeram mais uma vez. Por último, agora a gente teve que mudar de casa e eu tirei ela do lugar que ela estava e eu coloquei ela nesse vasilhame aqui. Então ela morreu, as folhas que ela tinha, as folhas voltaram, caíram e ela atrasou mais uma vez o processo. E o que eu quero dizer? Essa plantinha já era para ela estar bem maior, mas por conta agora também, por esse último processo que ela passou agora, que era para ela crescer, mas eu mudei ela de vaso. Quando você tira uma planta de um lugar e você muda ela de outro, vai mudar para outro lugar, geralmente ela morre as folhas e ela vai nascer outra depois de um tempo. Quando ela começa a nascer, se você tirar ela de novo e colocar em outro lugar, ela vai morrer as folhas e ela vai passar pelo mesmo processo. Então, ela começa a morrer umas folhas para nascer outras. Então, quando você tira ela do lugar que ela está e muda para outro, ela interrompe o crescimento para depois começar a crescer mais uma vez. E eu quero trazer para alguém aqui que está pensando em mudar mais uma vez de ministério, de igreja. Ah, fulano vai sair do ministério porque teve problema, porque lá tem problema, lá tem isso, tem aquilo outro, ele vai sair de novo. Irmão, isso não saia. Atrasa geralmente o seu crescimento. Então, o fulano vai sair, toda vez que tiver um problema, ele vai sair da igreja. Então, atrasa o crescimento da pessoa em ele estar pulando de um ministério para outro. Então, ele não vai desenvolver, porque ele atrasa. É igual essa planta, ele está ali plantado, ele começa a nascer, a germinar algumas folhas novas. Daqui a pouco acontece alguma coisa, ele sai e vai para outro. Então, ele atrasa o crescimento, vai começar todo o processo. Depois ele sai e vai pegar essa rotina. Então, você que está pensando em sair de novo, ouça esse vídeo, seja edificado em nome do Senhor Jesus. Você que também vai ouvir, que vai dizer, mas eu não preciso congregar porque eu congrego em casa. Se fosse para a gente ficar em casa congregando, o apóstolo Paulo não teria gastado a sua vida em prol do evangelho, em fundar igrejas, se era necessário apenas eu ficar em casa e cultuar na minha casa. Então o apóstolo Paulo gastou a sua vida e ele se deu em prol do ministério, pregando a palavra e fundando igreja, para que houvesse pessoas ali dentro que fossem cuidadas, tratadas e aprendessem da palavra dentro daquele lugar. Não é o prédio que salva, o prédio nenhum salva, mas a palavra que é pregada lá dentro, que é ensinada, ela salva, ela conduz à salvação. Se não fosse para a gente congregar, o próprio Cristo não tinha falado em João, no capítulo 21, no verso 15, no verso 16 e no verso 17. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se não fosse para a gente congregar, o apóstolo Paulo também não tinha escrito lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que o mesmo Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Se não fosse para ter pastores, para que o apóstolo Paulo vai dizer que ele deu pastores, levantou pastores, evangelistas e profetas. Se não é para pastorear, para que ele ia levantar pastores? Então é necessário que a gente congregue. O que a gente não pode é estar pulando de um ministério para outro todos os meses, porque atrasa o crescimento. Amém? Que Deus te abençoe. Fica firme, independente da decepção que você tem passado em alguns cantos. Fica firme, olha só para Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.